arte de projetar e organizar espaços internos e externos com critérios de estética, conforto e funcionalidade são bases da arquitetura. Fazer com que este lugar se torne acessível e que este mesmo possa ser visitado, utilizado e compreendido por qualquer pessoa faz a diferença. Essa prática recebe o nome de arquitetura humanista. E para saber mais sobre projetos que formam, valorizam e colocam no centro a condição humana, vamos conversar com as arquitetas especializadas em acessibilidade, a Thaís Frota e a Carol Fomin. Oi, Carol. Oi, Thaís, tudo bem? Vamos conversar primeiro falando sobre o que é arquitetura humanista. Arquitetura humanista é o arquiteto projetar sempre pensando na diversidade humana, né? Tendo como foco a diversidade, né? Sem esquecer de projetar para todas as pessoas. Basicamente é isso. Carol, tem diferenças ou processos bem distintos para a humanização na arquitetura? Na verdade, não deveria ter. Você projetar um espaço para todas as pessoas já deveria ser um pressuposto de todos os arquitetos. Acontece que nem sempre isso é a realidade. Então, o ideal seria que todos nós, em projeto, como arquitetos, já pensássemos num edifício, numa escola, em qualquer lugar para todas as pessoas. Thaís ou Carol, a gente tem curso que profissionaliza para essa área hoje? Acessibilidade devia ser ensinado na faculdade como uma matéria como outra qualquer, como paisagismo, estrutura, projeto, deveria ser ensinado, né? Só que assim, nem eu e nem a Carol, a gente não aprendeu acessibilidade na faculdade. Na época, não se falava nisso, e até pouco tempo também não era matéria, né? Agora, as faculdades, né, por exigência do MEC, já estão começando a colocar a questão de acessibilidade como matéria obrigatória na grade curricular. Só que são poucas as faculdades que se aprofundam, né? Então, a gente, enfim, se tornou especialista por buscar a gente mesmo, instrução, estudar fazendo por conta, fazendo né? pós, que tem uma pós, né, na área de acessibilidade, mas assim, ainda se fala muito pouco na área de arquitetura em acessibilidade, é uma pena, né? E no Brasil, hoje, existem bons exemplos em acessibilidade? Existem. Hoje a gente pode ver alguns bons exemplos e uma preocupação dos lugares de se adaptarem, né? Que não foram projetos que nasceram acessíveis, mas que precisaram buscar, porque é lei, né? E tem que cumprir o decreto, como tem que cumprir a norma técnica. Então, os lugares estão buscando essa adaptação. Então, a gente pode ver, sim, alguns lugares que estão, mas, infelizmente, isso ainda está nos grandes centros, né? Não está ainda no interior, nas periferias das grandes cidades, isso ainda é difícil de se encontrar, infelizmente. E falando um pouco da parte profissional de vocês, Thaís, como é que surgiu esse interesse pela acessibilidade? Na época que eu estava para me formar, tinha que fazer o TCC, né? Aí eu pensei, eu não quero fazer algo mais do mesmo, né, para depois eu esquecer. Daí eu pensei, o que eu vou fazer para ser útil para as pessoas? Aí, na época, eu pensei em fazer um parque para cego. Aí, lógico, né, que quando você propõe algo muito, assim, inédito, tem o outro lado, que é a resistência natural àquilo que é novo. Mas, mesmo assim, eu fiz o parque para cego em Santos, né, que eu me formei na Unisantos. Aí eu fiz o parque, daí com esse projeto eu consegui trabalhar em São Paulo. Daí eu vim para São Paulo, né, através desse projeto, daí eu conheci a Mara Gabrilli e tal. Aí eu comecei a trabalhar com acessibilidade e eu não parei mais, isso foi em 2005. Né? Então de lá para cá, nossa, já faz 10 anos quase, né? De lá para cá, muita coisa já melhorou muito, que em 2005 não tinha nada, não tinha, assim, bibliografia quase zero de acessibilidade. Então, foi uma coisa que, assim, muito na raça. O que é um parque para cego? Eu coloquei uma venda nos olhos e fui para um parque para saber como que era a vivência de um cego num espaço público. Então, a minha experiência foi essa, a partir de mim mesma. Mas hoje, se as pessoas pesquisarem, forem atrás, já encontra muita coisa, assim, né? E você, Carol, como é que surgiu esse interesse? Eu me formei em arquitetura e eu não pensava em acessibilidade na época. Eu trabalhei muitos anos com interiores, reformas.
E aí, ao mesmo tempo, eu era intérprete de Libras, de língua brasileira de sinais. E aí eu comecei a me apaixonar pela deficiência auditiva, por tudo que envolvia os surdos e a comunidade, a identidade dos surdos. E eu comecei a me apaixonar por aquilo e pensei em desviar completamente da arquitetura, abandonar. E aí, nessa época, eu conheci a Thaís. Pelo Twitter? Pelo Twitter, a gente se conhecia pela internet. E aí me despertou um interesse muito grande por acessibilidade. Eu comecei a pesquisar, estudar, a ir atrás de norma, o que é isso, para que serve. E aí fui atrás e a gente começou a trocar muito contato, a Thaís me ensinou bastante, assim, toda essa minha trajetória. E aí eu consegui, acho que unir as duas coisas, minha paixão pela deficiência e por tudo que envolvia esse universo. E aí eu consegui, então, continuar numa área que eu gostava muito, que era de Libras, né, de inclusão, e ao mesmo tempo com arquitetura. E aí eu migrei completamente para a acessibilidade, e agora a gente trabalha exclusivamente com projetos de acessibilidade. E hoje vocês têm uma parceria? Isso, a gente trabalha juntas, a gente trabalha no escritório ARRU, que é a Arquitetura Humanista, e trabalhamos exclusivamente com projetos de acessibilidade, análise de projetos, a gente faz laudos técnicos também em lugares que já existem, né? Então a gente vai lá e vê tudo que precisa mudar, tanto para empresas que estão precisando empregar pessoas com deficiência no mercado de trabalho, como para escolas, universidades, museus, então a gente presta essas consultoria também. É bem legal. Você está assistindo ao programa Inclusive. Vamos para uma pausa e voltamos já. TV Alesp repercute a morte do ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Em nota de pesar, a deputada estadual e presidente do PSDB de Campinas, Célia Leão, diz: lamentamos a morte de Eduardo Campos, candidato à presidência da República pelo PSB, ocorrida hoje em Santos. O Brasil perde uma de suas mais promissoras figuras políticas, homem correto, defensor incansável dos princípios e dos valores democráticos, administrador notável da coisa pública, uma perda irreparável para o nosso país. Às famílias de todos que morreram neste trágico acidente, aos amigos, correligionários, membros do PSB, a nossa solidariedade e oração neste momento triste e lamentável para todos nós. Jeremias Gomes, TV Alesp. Os postos da rede pública de saúde têm disponível durante todo o ano a vacina contra o vírus HPV, que é sexualmente transmissível e pode causar doenças como o câncer do colo de útero. Neste ano, devem ser vacinadas meninas de 11 a 13 anos de idade. Em 2015, serão meninas entre 9 e 11 anos. Para receber a dose, basta apresentar carteira de vacinação ou documento de identificação. Cada adolescente deve receber 3 doses da vacina para completar a imunização. Mas atenção, a vacina não substitui a realização do Papa Nicolau, exame preventivo do câncer de colo de útero, que deve ser feito por adolescentes e também por mulheres entre 25 e 64 anos de idade. Essa é uma campanha da TV Alesp a serviço do cidadão. Estamos de volta com o programa Inclusive. E o tema de hoje é arquitetura humanista. Eu vou usar a citação da nossa entrevistada, a arquiteta Thaís Frota, que ela fala: se o lugar não está pronto para receber todas as pessoas, o lugar é deficiente. Thaís, aproveitando, me conta um pouco quais são as suas expectativas e as dificuldades com a acessibilidade. Qual que é o maior problema?
Eu sou otimista, né? Então, eu sempre acho que o Brasil vai ser um país acessível, né? E a gente tem que ser otimista para trabalhar nessa área, senão a gente não trabalha, né? Porque as pessoas ainda têm resistência, né? E fica sempre aquele dilema. Eu tenho que adaptar, mas aqui não vem ninguém com deficiência. Mas se não vem, é porque não é acessível, né? E fica esse impasse, né? E aí, quando a gente fala, tem que adaptar, mas para quem? Não vou receber esse público, tal. Sempre fica, né? E o que a gente prega é que, sim, todos os lugares precisam ser acessíveis, né? Porque o que é deficiente é o lugar e não as pessoas, né? Então, se a gente, né, for falar de um lugar que não tem barreiras arquitetônicas, as deficiências da pessoa, elas são minimizadas, né? Então, a gente pode se igualar, né, a todas as pessoas, né? Enfim. Carol, hoje a gente já tem bons exemplos em acessibilidade, assim, que seriam ideais? Tem, a gente tem. Como eu comentei antes, a gente tem locais que estão buscando se adaptar e que estão indo atrás. Então, a gente tem, na cidade de São Paulo, por exemplo, a gente tem muitos museus, muitas instituições culturais que foram atrás desse prejuízo do projeto, né, que não foi feito. A gente pode ver a Pinacoteca, é um bom exemplo de um local que foi atrás, que passou por uma reforma. Tem o CCBB, tem o Itaú Cultural, o MAN. Então, a gente tem alguns museus que estão indo atrás e que estão buscando e que são uma referência hoje nessa área cultural. A gente também tem os SESCs. Então, todos os SESCs são acessíveis, né? Em todas as áreas, a gente vê até coisas que... Acesso à piscina, por exemplo, que é difícil você encontrar um local que tenha um acesso bom à piscina. Nos SESCs a gente encontra, né? Então, é muito bom a gente ver que existem, sim, referências. São ainda poucas? Sem dúvida. São poucas, mas a gente pode encontrar locais que são referências. Mas o que é animador é que, falando dos museus, eles estão se adequando para o público cego, né? Não tem só acesso para deficiência física, que é rampa, que isso é um mínimo, mas o acervo está sendo pensado para esse público, né, cego, com baixa visão, para ser incluído também, né? Que isso, há um tempo atrás, o que o cego ia fazer no museu? Que é totalmente visual. Hoje, o cego já pode ir em qualquer museu, pelo menos de São Paulo, e ele ter acesso às obras. E tem até a Biblioteca de São Paulo também, Biblioteca né? de São Paulo, Centro Cultural. Com libras. Isso. E são os museus, né, bibliotecas, mas e as empresas? Elas estão hoje atentas com isso ou não? As empresas estão atentas porque elas precisam cumprir uma lei, né? A lei de cotas. Então, quando o Ministério Público bate na porta e fala e que vai autuar ou que dá um prazo, aí sim, as empresas vão atrás desse prejuízo também. Mas eu acho que se não fosse essa cobrança legal, Exatamente. São poucas as empresas que a gente vê com iniciativa própria, né? Então, realmente a fiscalização é importante, essa cobrança é importante, porque eu acho que é isso que faz a diferença. E que obriga a pessoa que está acomodada, que não está querendo fazer nada, a, de fato, no caso a empresa, mudar a política interna dela, inclusive capacitação de funcionários, né? Preparar as pessoas que vão receber essas pessoas com deficiência na sua empresa, porque por vezes existe toda uma consciência e toda uma questão da acessibilidade atitudinal, porque às vezes não é só física, é a atitude das pessoas, né? De como que vão lidar com as pessoas. São raras as empresas que pensam assim, sem pensar na lei de cotas, na fiscalização. Existem empresas que se adiantam? Eu conheço poucas. Não sei dizer se tem uma empresa que... É humanista. Que é humanista de verdade, né? Que não seja uma empresa mesmo, que está com fins lucrativos. Dificilmente eles estão com essa mentalidade. E falando um pouco, né, disso, quais que seriam, assim, coisas básicas para um cadeirante, por exemplo, em acessibilidade numa empresa, por exemplo? Uma empresa quer contratar cadeirante, só que ela não tem um espaço acessível. Quais são as coisas básicas que ela precisa? O que mais acontece, assim, em fábrica, falando das grandes empresas que têm que atender a lei de cotas, que é acima de 500 funcionários, né? Acho que é isso, né? Que precisa... acima de 100 funcionários, precisa atender a lei de cotas.
Então, o que acontece nessas empresas? Geralmente, a parte administrativa é no andar de cima. E aí, o gerente, o dono da empresa, ele fala, pô, vou ter que colocar um elevador, então eu vou colocar uma baiazinha de trabalho para a pessoa ficar isolada ali no térreo só para cumprir e tal. Acontece um pouco assim esse climão, digamos, né? E a gente fala, gente, a gente precisa colocar um elevador, porque a pessoa com deficiência, ela pode ser gerente, diretor e presidente da empresa. Por que que ela tem que ser, né, um cargo qualquer? A pessoa tem que fazer carreira dentro da empresa. Então, a gente já propõe o elevador pensando nisso, né? Que a pessoa consiga acessar todos os cargos que a empresa tem. E não só ela ficar no térreo, né, fazendo alguma coisa muito básica, né? Que geralmente as pessoas, vou contratar, então geralmente para não ter que, não vou treinar, então essa pessoa, né, ela vai ficar ali, eu vou atender a lei de cotas. Não. A gente tem que dar acesso para a pessoa conseguir circular com autonomia, conforto e segurança por toda a empresa, né? Independente se tem 2 pavimentos, 3, né? Esse eu acho que um grande problema da lei, assim, do que as pessoas, que virou um mercado de que elas anunciam, temos vagas para pessoas com deficiência, por exemplo. Eu detesto esse anúncio. Temos vaga do quê? O que eu vou fazer? Porque você tem uma deficiência, você não quer dizer que você pode ocupar aquele cargo só porque você tem uma deficiência. Não é? Você tem que saber no que você vai trabalhar e se você se interessa por aquele cargo. Se ali você pode se desenvolver, como ela falou, ter plano de carreira dentro da empresa, né? A gente não quer que as pessoas entrem nas empresas só para cumprir um número, uma lei. A gente quer que as pessoas realmente tenham acesso a todas as áreas, inclusive a RH, inclusive a diretoria, a gerência, porque elas podem sim ter um plano de carreira dentro das empresas. Então, por isso a gente briga muito nas empresas que a gente vai fazer vistoria, que a gente faz projeto de adaptação, para que a pessoa tenha realmente acesso a todos os setores da empresa. E a questão assim, de um cego, né? A gente estava falando de acessibilidade para cadeirante, mas e para um cego? Quais que são assim, os critérios básicos para contratar? Bom, eu acho que existem as questões de orientação, né, e mobilidade, quer dizer, da pessoa poder entender aquele espaço. Existem as questões das barreiras suspensas, que são muito recorrentes. Então, são tudo aquilo que está suspenso, que está projetado para fora da parede. Pode ser uma barreira, porque a pessoa pode não rastrear com a bengala. À medida que ela vai caminhando no espaço, ela pode não rastrear com a bengala dela. E pode ser um obstáculo, que pode causar um acidente. E a gente recomenda que uma pessoa com baixa visão ou cego total não trabalhe em área de risco, né? Alguma área que vai comprometer, né? Então, a segurança, né? Que comprometa a segurança. E, assim, então, vocês acham que para uma empresa contratar um cadeirante, né, principalmente que precisa um pouco mais de espaço, precisa ser um espaço amplo ou dá para adaptar uma empresa pequena que queira contratar um cadeirante? Sempre que tem boa vontade, sempre que há boa vontade, tem como adaptar. Sempre há como adaptar. A acessibilidade não é só para grandes locais, nem para grandes empresas. A acessibilidade é para todos os locais. Agora, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte. Mas eu aluguei esse lugar aqui e não tem como fazer acessibilidade. Então, esse local não é bom para a sua empresa. Não é bom para ser um comércio. Ele é bom para ser a sua residência. Não para ser um local público. Um local público, a pessoa, quando vai alugar, ela já tem que ver se ela tem as condições mínimas para que seja adaptável. Então, existe um mínimo de adaptação que a gente precisa fazer. Porque senão ele não serve para ser uma loja, para ser uma padaria. Se todas as pessoas não podem entrar no meu local, então antes a gente tem que observar isso, né? E falando um pouco desses espaços públicos, né? O que falta ainda para essa conscientização em acessibilidade? Eu acho que falta mais fiscalização. Porque a gente tem bastante lei, né? A gente tem, enfim, informação tem bastante, né? Então, falta fiscalizar, né? Porque, assim, vamos supor, um exemplo, né? Tem uma padaria, tem um banheiro feminino e um masculino. Ele pode ser adaptado para ser um banheiro acessível unissex, né? Mas, na cabeça do comerciante, ele pensa, poxa, por que eu vou perder 2 banheiros para fazer um só? Né? Ou então, por que eu vou perder espaço de mesa para fazer uma rampa? E ele tem que ter esse tipo de fiscalização e incentivo, né? Por que você vai adaptar?
para quem que você vai adaptar, explicar, né? Ter essa parte também de você colocar os prós também, né, para o comerciante, para a pessoa que tem uma empresa, que seja, né? Ela tem que saber por que ela está adaptando, para quem e o que ela vai ganhar com isso, né? E não só assim, você tem que fazer e ponto, que a pessoa fica com raiva, assim, poxa, vieram aqui falaram que eu tenho que adaptar, eu nunca ouvi falar que tinha que adaptar, meu comércio está aqui há não sei quanto tempo, né? Então a gente tem que, além de fiscalizar, dar informação e algum tipo de incentivo. Olha, você vai ter desconto em alguma taxa que você paga, alguma coisa assim, porque a pessoa precisa saber, né? Por que eu estou adaptando? Para quem que eu estou? Será que vai ser útil essa adaptação que eu vou fazer? Né? Então, eu acho que é um conjunto de fatores que levam as pessoas a adequar os lugares. Agora, uma outra coisa que eu também acredito muito é numa consciência cultural das pessoas, de que isso se adquire com o tempo. Eu acredito que com o tempo, à medida que as pessoas com deficiência viram consumidores e também são pessoas que gastam dinheiro no comércio dessa pessoa que estava com aquela restrição de adaptar, que ela começa a receber num happy hour um grupo de amigos no trabalho que inclui também pessoas com deficiência, que não é... ela começa a ver que não faz diferença, que a pessoa paga a conta do mesmo jeito. E ela começa a ver ali um público diferente que ela não tinha contemplado anteriormente. E eu acho que, assim, à medida que essas informações vão sendo divulgadas e vão entrando, eu acho que, como a Thaís falou, a gente é muito otimista, eu acredito muito na próxima geração. Eu acho que as próximas gerações que vêm por aí, né, as crianças, que começam a ter crianças inclusas nas salas de aula também com deficiência. Então elas começam a ver que somos todos iguais, que não faz diferença, temos os mesmos direitos, temos os mesmos prós e contras, né, os mesmos defeitos e qualidades. E aí eles começam a perceber que, de fato, é para todo mundo. Como que eu acho que a próxima geração não vai pensar em montar uma loja que não seja para todo mundo. Então eu acredito muito nisso, numa consciência cultural. E a gente tem que investir nisso. Você estava falando, né, que eu concordo que as crianças, começando, né, desde pequena essa educação, acho que elas crescem muito mais conscientes. Mas você acha que as escolas estão preparadas para isso? Ainda não. As escolas, esse é outro tema, são as escolas. As escolas ainda estão se adaptando, ainda estão, mas eu acho que a gente vive um momento histórico, pensando em séculos atrás, não se pensava nisso. Agora, os professores, os educadores, a gente vê toda uma discussão sobre a educação de surdos, sobre como que se dá essa educação bilíngue. Então, a gente vê que existe uma preocupação e uma consciência de que da forma que não era bom, e que agora a gente precisa aprender a lidar com isso daqui para frente. Então, assim, hoje as crianças têm o direito da matrícula, independente da condição física delas. Então, a gente está fazendo agora um projeto grande, por exemplo, a gente está fazendo para o município de Osasco. E a gente está fazendo várias vistorias em escolas. Em todas as escolas a gente vai visitar. E aí, quando a gente vê que os diretores, os professores estão preocupados sim com isso, que a escola não é acessível, mas eles querem que o espaço deles seja acessível. Eles falam pra gente da história daquela criança, eles querem que a acessibilidade seja uma realidade. Então, eu já vejo uma consciência muito diferente de antigamente, que as pessoas falavam, não, mas aqui eu não preciso, eu não tenho criança. Não, mas agora eles têm. E eles têm essa necessidade, a professora tem dificuldade de carregar a criança dali pra lá, ela sabe que aquilo não tá certo, carregar no colo, ela sabe que ela tem direito a ir com a cadeira dela onde ela quiser. Falar, ai, mas aqui na quadra não dá. Entendeu? Então, assim, é muito legal de ver que existe uma nova consciência e é realmente uma vontade de que aquilo aconteça. E eu acho que é daí que a gente começa a ver a diferença. E, Thaís, assim, a gente sabe, às vezes, que existe a consciência, a pessoa tem a boa vontade de tornar o espaço público, de tornar o espaço acessível, só que, às vezes, ela faz sem nenhuma consultoria. E acaba, às vezes, acontecendo alguns casos engraçados, né? Você tem alguma coisa para contar, assim? Nossa, centenas. Geralmente a pessoa assim, eu vou chamar um serralheiro para fazer uma rampa, né? Acontece muito, né? A gente já passou por alguns casos juntas disso, né? A pessoa tem um monte de escada, chama um serralheiro que faz uma rampa inclinada, encostada na escada a 45 graus, né? Daí você pergunta, é um tobogã ou é uma rampa? Né? Para quem que é? Aí, depois que a pessoa faz,
errado, ela chama o arquiteto. Depois, né? Ou então ela pensa, eu vou chamar o arquiteto, vai ser muito caro, né? Enfim, então a gente tem muitos casos de gambiarra mesmo. De gambiarra que a gente vê, gente, por que não fizeram certo? Podia ter tudo para fazer certo e não fez. Então, a parte de conscientização é muito importante. E a parte de gestão também. Porque, às vezes, a gente faz o projeto lindo, maravilhoso, certinho. Vai o segurança do estabelecimento e fala, olha, esse corrimão é para colocar guarda-chuva. E aí o pessoal entra no estabelecimento, coloca o guarda-chuva pingando na rampa e a rampa vira um sabão, sabe? Ou então tem uma porta acessível, coloca um balcão na frente. Ou então tem um banheiro adaptado e é material de limpeza, né? Que tem depósito de material de limpeza. Ou então tem de tudo em banheiro adaptado, né? Ou tá trancado, a chave ninguém sabe com quem que tá. Ou não tem sinalização, você não sabe que tem um banheiro acessível ali. Então tem de tudo, acontece de tudo. Então a parte de conscientização e gestão é muito importante. Os funcionários precisam saber, né? Por que tem que ser desse jeito, né? Para não fazer errado. Por isso a importância, né? De ter toda essa consciência e ter alguém que saiba fazer a acessibilidade, né? Queria agradecer vocês por vocês terem vindo aqui. Deixa o contato da RU pra gente. contato.arru@gmail.com. Ou então pode entrar no site www.arquiteturahumanista.com.br. Legal. E o Twitter e o Facebook também, curtir a nossa página. Também temos uma página no Facebook, facebook.com/arquiteturahumanista. A gente é bem acessível, é bem fácil achar a gente. Vamos saber mais sobre novidades de arquitetura, decoração e arte. Um lugar que se torne acessível e que possa ser visitado, utilizado e compreendido por qualquer pessoa faz a diferença. Essa prática recebe o nome de arquitetura humanista. Não são locais nem itens só para deficientes. A arquitetura humanista já é uma tendência cada vez mais utilizada em prédios, apartamentos, lugares públicos e ajuda a criar espaço e produtos usáveis por todos. Um bom exemplo disso é o cinema, como o Cine Sesc Augusta, que possui os recursos para a inclusão de deficientes visuais, auditivos e locomoção. Eu sempre venho aqui porque eu acho que é um ótimo cinema em todos os sentidos. E eu sempre vejo pessoas com deficiência, que eles têm uma acessibilidade muito boa. Façam uma coisa pelos deficientes que eu já fico feliz. Na sala de projeção do cinema, o design de interiores Leonardo DiCaprio mostra como deve ser o acesso para facilitar a vida do deficiente. As portas mais largas, que facilitam a entrada não só do cadeirante, mas das pessoas em geral. Os corrimões nas paredes, que tem 2 alturas. O piso tátil para o deficiente visual. Ali os lugares para os cadeirantes. A porta de acesso ao bar, que é mais larga e também facilita. Então são detalhes e são itens que vão somando e facilitam o acesso a todos, né? Não vai somente incluir o deficiente físico, vai respeitar o deficiente visual, auditivo, o idoso, a criança ou qualquer pessoa que esteja passando por aquele local. O programa, inclusive, termina aqui. Até o próximo programa.